Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o debate ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou Misael. Eu desejo a você uma tarde abençoada por Deus, uma quarta-feira grandiosa, se Deus assim permitir. Vamos juntos para mais um debate, então. Eu vou começar te convidando a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, tá? Baixar o nosso app, tá? Fica lá na Play Store, Rádio Ideal. Lembrando que os nossos debates eles ficam gravados no nosso canal do YouTube, tá? Então, caso você perca o ao vivo, pode ficar tranquilo. Vá lá no nosso canal, @Rádio Ideal 22 no YouTube. Segue a gente para você receber as notificações dos debates que a gente colocar lá e compartilha, que é o mais importante, tá? Compartilha porque de repente outra pessoa possa estar precisando ouvir da palavra de Deus. Amém? Para começar o meu debate de hoje, eu quero começar apresentando os meus convidados. Tá? Está conosco a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor, irmão Misael, a paz do Senhor, meus amigos debatedores, nossa galerinha aí que tá sempre segunda e quarta ligadinha com a gente. Que Deus possa abençoar mais uma tarde de debate. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz todos os debatedores, a paz a galerinha ideal que não nos abandona. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura, a melhor pastora do resfriado. Graças a Deus. Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Até aqui me ajudou o Senhor. Graças a Deus chegamos mais um dia aqui. Que Deus abençoe e que essa semente que vai ser plantada hoje, essa semente possa dar muito crescimento, que é a semente. Amém. Eu vou convidar a evangelista Ellen para orar, para a gente começar os nossos trabalhos de hoje, começar o debate de uma maneira abençoada por Deus. Senhor Jesus, Pai, estamos aqui mais uma vez para te agradecer pelo dia de hoje, por mais um debate, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pelas vidas que têm sintonizado conosco, Pai, que têm aprendido mais sobre Ti através das nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, por estar nos ajudando a agregar, Senhor Jesus, a aumentar também, Senhor, a fé de todos esses que estão nos ouvindo nesta tarde. Que hoje seja mais um debate abençoado por Ti, que seja mais um debate de aprendizado para todos nós e que através desse debate muitas outras vidas venham ser alcançadas, venham ser impactadas, Senhor, pela Tua presença, que as pessoas possam entender e conhecer muito mais sobre Ti nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante, controverso, mas interessante. Para começar, eu vou dizer que o debate de hoje tem o intuito de ajudar as pessoas que têm dúvidas se ela está fazendo certo ou não. Como a gente sempre faz aqui, não é impor nada, é somente dizer o que está lá na palavra, tá? Todos aqui têm base para dizer conforme está na Bíblia, ninguém inventa ou cria nenhum tipo de história, tá? Então o tema de hoje também não é diferente, tá? Hoje a gente vai debater sobre igreja. Podemos dizer que fora dela somos evangélicos? É possível ter fé sem congregar? Eu vou abrir uma breve introdução para os meus debatedores, antes deixando aqui a minha. Deus instituiu a igreja como lugar onde se encontraria com seus filhos. O propósito da mesma é servir e levar a mensagem do evangelho às pessoas. Como um meio organizado, a importância da igreja é animar, instruir, ensinar, levar as pessoas a estarem em comunhão com Deus. Mas será que não podemos estar firme com Deus fazendo nosso culto em casa apenas? É uma pergunta. Muitas pessoas colocam este argumento como desculpas para não ir à igreja. Dizem que estão firmes com Deus, que oram sempre e lêem a Bíblia em casa.
Contudo, é muito mais fácil nos dedicarmos à adoração a Deus quando estamos em um lugar apropriado para isso. Evangelista Ellen, pode começar com uma breve introdução. É mais fácil ou é mais difícil? Esse assunto sempre é muito discutido, da questão, eu não preciso ir a uma igreja, né? Ah, não, eu tenho Deus, eu oro em casa, eu falo e tudo mais. Mas só que nós somos um corpo. Então precisamos estar ali, né? Juntinhos. Porque não tem como eu fazer parte de um corpo e não ser presente nele. Então, assim, tem como ter fé sem congregar? Sim, muitas pessoas acreditam, né? Têm fé no que elas querem. Mas até quando essa fé vai durar, né? Até quando ela vai estar acesa? Não, eu acredito, tenho fé. Mas até quando? Se você não vai à igreja, se você não busca pelo autor da sua fé. Então, é algo que a gente precisa se perguntar, né? Qual é a minha necessidade? Será que eu consigo, não estando participando, me manter firme na fé? Então, são coisas que precisam ser perguntadas e, ao decorrer do debate, a gente vai discutindo aí, esclarecendo tudo. Amém. Pastora Cássia? Bem dito, né? Pela introdução da evangelista Ellen. E uma pergunta, não é nem o porquê eu devo, mas por que não? Por que não congregar? Por que não estar em irmãos? O que aconteceu na vida dessas pessoas para que elas escolham viver longe do âmbito da comunhão? Então, quando a gente começa a conhecer algumas pessoas assim, para mim, eu começo a me perguntar: o que levou essa pessoa a não querer congregar? O porquê não congregar, se é algo tão bom? Então, só para introdução, essa pergunta: por que não? Pastor Silviano? Termos de, né, pessoa que tem dúvida se congrega ou não, se é possível ter fé sem congregar. Eu acho que a pessoa que não congrega, não tem uma congregação para ela estar, é aquela pessoa que fez provas e treinamentos para participar do esquadrão antibombas. Por mais que ele fica centenas e horas e centenas de horas ali naquele lugar, fazendo o treinamento, montando e desmontando, né, aqueles aparatos da bomba, quando você vai a primeira vez que realmente é para o campo, para você tá na sua responsabilidade, muitas vidas, você tem que desmontar aquela bomba e pela primeira vez ela não é fictícia, ela é real. Se você cortar um fio errado, vai explodir. Então eu acho que é isso que a pessoa que tá lá fora de uma congregação vive o tempo todo. O tempo todo com aquela possibilidade assim, se eu cortar o fio errado, vai explodir. Se eu desconectar o plug errado, vai explodir. Se eu fizer, é uma escolha, mas é uma escolha que a qualquer momento vai explodir. E se explodir, não mata só a pessoa que tá ali, mata todos que estão ao redor. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora dessa tratativa.
Acompanhando a sua linha de raciocínio, eu costumo dizer que todos nós somos um órgão. E quando se tira um órgão do corpo, ele tem um período muito curto de funcionamento. Então, a carta aos Coríntios diz que nós somos parte do mesmo corpo, e como eu vou querer funcionar longe do corpo? Não existe um coração funcionando longe do corpo. Não existe um rim funcionando fora do corpo. Então, trazendo para essa linha de raciocínio, né, é muito bem explicada pelo irmão Misael. Eu não vou funcionar. Eu vou ser como aquele órgão que durou pouco tempo, achando que iria sobreviver sozinho, porque não dá para sobreviver sozinho. Nós precisamos, a palavra diz que os nossos dons espirituais são para servir uns aos outros, não são para servir o nosso ego, né, a nossa própria vida. Então, todos nós fazemos parte de um corpo. E eu só vou funcionar bem se eu estiver ligado a ele. O diabo tem colocado isso na mente de algumas pessoas e tem tirado muitos do âmbito da comunhão. A palavra diz: fiquei alegre quando alguém me disse, vamos à casa do Senhor. Então, trazendo para a Bíblia, ela diz, feliz é aquele quando recebe um convite, quando alguém fala, hoje é dia de culto. Uma outra passagem muito interessante em Salmos ainda, é no capítulo 92, verso 13 e 14, que eu amo. Diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus, e ainda na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Quem está plantado no templo do Senhor irá crescer, florescer, e ainda que chegue o tempo de não dar fruto, ele vai continuar dando fruto. Então, é para aquele que está plantado, para aquele que está no âmbito da comunhão. Ele disse que sobre a Santa Ceia, como ceiar, eu não faço comunhão comigo mesmo. Não existe isso. Comunhão comigo mesmo. Estou muito bem sozinha. Quando alguém fala isso, é sinal de que ela está pedindo socorro. Muitas pessoas feridas estão dizendo para os outros, eu prefiro servir em casa. Na verdade, ela está dizendo, me dá um abraço, por favor. Não estou reconhecendo, não vou dar o braço a torcer, mas eu estou gritando por uma comunhão. Então, o diabo tem tentado tirar muitas pessoas do seu corpo, tem muitos rins fora do seu funcionamento. Ele até mas não está funcionando. Por isso que muitos chamados pararam de funcionar. Por isso que muitas pessoas pararam de dar fruto. Porque acharam que sozinho, como a irmã Ellen disse aqui no início, até quando vai durar a sua fé? Você pode até ter, mas até quando ela vai te sustentar sozinho? Os apóstolos, né, no último capítulo de Lucas e no último versículo de Lucas, a palavra diz que eles diziam que eles viviam no templo continuamente, louvando e adorando ao Senhor. Eles poderiam se dispersar, cada um para o seu lado, eu vou viver minha vida, você vive a sua, mas todos os dias eles estavam na casa de Deus. Então, a minha pergunta para os ouvintes nessa noite, até para a gente mesmo que está aqui na mesa, nós estamos funcionando? Estamos funcionando de verdade? Ou já está parando, já está dando aquele sinal de que está sendo paralisado e não está percebendo? Muitas pessoas estão parando, porque acharam que poderia sozinho. Aí eu não vou porque é difícil ficar ali. É difícil lidar com essa pessoa. E quem disse que é fácil lidar com você? Se a gente parar de congregar porque é difícil lidar com o ser humano, faça uma lista. Pergunta às pessoas como é você. É fácil lidar com você? Você vai se surpreender como você age. Então, não deixe de funcionar por causa disso. Só vai crescer quem tiver plantado. Não é aquele que foi jogado fora do terreno. E a terra é a igreja. A terra é o campo. A terra é o templo do Senhor. Só vai crescer quem estiver plantado e enraizado na casa de Deus. Bem, eu vou lá na sua pergunta. Se eu sou igreja, o que eu vou fazer no templo? Vou levar Deus. Porque Deus não habita em templos construídos com a mãos humanas.
Então Deus não tá lá. Tem um hino, né, que canta quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Por que que quando eu cheguei lá, o Senhor já estava? Porque já estava a irmãzinha de oração de joelho, porque o pastor já estava lá preparando a mensagem, porque os obreiros já estavam lá limpando o templo, preparando tudo para quando alguém chegar e estivesse acolhedor. Por isso que o Senhor já estava, porque tinha gente lá, tinha a igreja que leva Deus para o templo. Nós queremos chegar lá e achar tudo mil maravilha, mas esquecemos das pessoas que trabalham nos bastidores. Porque a gente acha, meu pastor prega muito bem. Poxa, que legal. No mínimo, o teu pastor tira aí 2, 3 horas por dia para sentar e fazer um estudo. Ah, nossa, a irmã que cuida do pátio deixa o pátio limpíssimo. No mínimo, ela tira um período para ela ir para lá, fora do culto, para não incomodar ninguém, para varrer, passar produto de limpeza, jogar água, tirar a água, secar e deixar o templo totalmente perfeito. Porque nós não reconhecemos as pessoas que limpam as cadeiras, as pessoas que preparam o som, o pessoal do louvor que ensaia incessantemente, porque o pessoal do louvor, eles ensaiam tanto na igreja, na reunião ali do momento, mas eles ensaiam em casa. Todo tempo eles ficam ali cantando, para decorar a letra, para decorar o tom, essas coisas. E é uma coisa muito trabalhosa. Então é por isso que nós temos que ir para a igreja, para dar o nosso melhor ao Senhor. Porque Jesus falasse assim, eu posso salvar todo mundo sentado lá na minha cadeira, balançando tranquilamente. Ele era carpinteiro, podia fazer uma cadeira de balanço maravilhosa para ele, e podia, daqui mesmo eu salvo a humanidade. Peraí, salvei. Não, ele foi para a cruz. Ele não se perguntou, para que eu vou para a cruz? Eu tenho poder? Não, ele foi. Ele aceitou aquilo que Deus tinha escrito que ele iria fazer. Então nós temos que nos colocar à disposição do que Deus falou, do propósito de Deus. Esse é maior na nossa vida. Porque enquanto eu perguntar para mim por que que eu quero fazer isso, eu não vou fazer nada. Mas quando eu perguntar por que que Deus quer que eu faça isso, aí tudo muda. Nós temos que largar de ser aquele criança mimada e falar, Deus, por que eu? E nós temos que falar, Senhor, por que não eu? Usa a mim. Dá o talento para mim, dá o dom para mim. Eu vou fazer e fazer. Nós temos que nos tornar disponíveis, acessíveis. Porque muitas das vezes a gente quer Deus, mas a gente quer Deus na hora que a gente quer. E isso não é querer Deus. E como a pastora falou aqui, eu não sei qual é a minha posição. Se eu não estou dentro do propósito de Deus, eu não sei qual é a minha posição. Eu não sei qual membro do corpo eu sou. Talvez eu sou o antebraço. A mão tá desesperada lá. Cada dedo tá gritando socorro. As unhas, todos esses tendões, nervos, ossos, estão tudo gritando socorro. Por quê? Porque não estão conectados ao corpo, porque o antebraço não foi. E aí? Hoje o antebraço não quer ir. Aí a mão vai morrer? Porque o antebraço resolveu não ir? Acha que não faz diferença. É claro que faz. Arranca um dedinho seu, vê se não faz diferença. Claro que faz. Claro que faz. Todos nós temos importância, porque talvez você ache assim, na minha igreja eu não tenho espaço, é porque você não achou teu lugar ainda. Pode ter certeza que o defeito está em você. Porque na hora que você achar o seu lugar, você vai achar com quem você se encaixa, você vai ver a importância que você tem. Sim. Porque eu duvido que alguém aqui gosta de passar a mão assim no cabelo e falar, nossa, meu cabelo tá caindo. Você logo vai procurar um produto, vai procurar um especialista para te indicar um produto, um chá de goiaba que você bota no shampoo, faz o tratamento com babosa, né? Logo você vai querer fazer alguma coisa. Por quê? Porque você não gosta de perder parte do seu corpo. Pergunta para um amputado se ele gostou. Dizem que o amputado se chama movimento fantasma, né? Que os nervos, eles sentem como se a perna ou o braço ainda estivesse no local. Pergunta para aquele rapaz que nasceu sem desenvolver os braços e as pernas. Cara, o cara prega, ele anda, ele corre, ele faz um monte de esportes. Ele não parou a vida dele porque ele nasceu com limitações, não. Ele deu o dobro do esforço, mas ele foi. Somos nós que colocamos na nossa vida assim, essa aqui Deus não consegue fazer. Ele criou tudo lá do céu, gritando que haja, que haja, que haja. Formou o homem das próprias mãos, soprou vida no nariz do homem, colocou o homem no paraíso, no jardim. Nesse seu problema ele não tem força para fazer não, tá? Aí no teu... ele perdeu as forças. Gente, pelo amor de Deus. Tanto para fulminar a humanidade, quanto para criar uma humanidade segundo os nossos olhos seriam perfeitas, Deus só vai falar que haja, e vai haver. Evangelista Ellen. E é interessante, e nessa questão que o pastor entrou, entra a questão da fé, sobre você congregar. Porque como você vai ter fé, você vai acreditar que Deus pode fazer se você não o conhece, se você não congrega, se você não faz parte do corpo.
Não tem como. Você, por um tempo, assim como os órgãos têm um tempo determinado para eles serem transplantados, mas se passar daquele tempo, ele vai funcionar? Vai jogar fora. E é exatamente isso. A sua fé, por um tempo, não, acredito que Deus pode fazer. Mas só que em que ela vai estar enraizada? Para ela se manter firme, para ela se manter forte, se você acha que você não precisa ir à igreja. Se você acha que não precisa congregar. Ela pode te manter viva por alguns dias, meses. Mas e depois? Quando ela se apagar? Em que você vai poder? Não, eu tenho a minha fé firmada nisso. Se você não faz parte, se você não conhece. Então as pessoas dizem, não, eu tenho fé. Mas só que em quê? Em que está baseada a sua fé? Qual foi a experiência que você teve ou você está tendo fé só porque você ouviu? Ah, não, Deus ele é poderoso para fazer. Mas só que não é uma fé superficial, rasa. Você precisa realmente acreditar e ter fé que Deus ele é poderoso. E isso é só você tendo um relacionamento com ele. Porque se você não congrega, se você acha que não precisa, e a igreja é relacionamento com Deus, você não tem. Então, automaticamente, a sua fé ela pode estar firmada em qualquer coisa, menos em Cristo. Não é em pessoas, né? Ah, não, tem fé no pastor, na pastora. Não, é em Cristo. E se você não faz parte do corpo dele, em 1 Coríntios, como fala do corpo, fala que o corpo não é um só membro, são vários. E assim também é o corpo de Cristo. Cada um precisa de um. Cada um tem a sua importância, a sua funcionalidade, e cada um precisa ser usado. Mas, para isso, precisa deixar ser usado. Deixar que entre em funcionamento. Não, é os meus dedos. Então, eu sou os dedos, é o quê? Eu tenho que pegar a caneca? Então, eu vou pegar a caneca. É os pés, eu preciso levar até o lixo até lá fora. Então, eu vou levar o lixo até lá fora. É você poder ajudar para você contribuir para o crescimento do corpo. E assim para o crescimento também próprio, né, do individual. Porque automaticamente, quando você está ajudando no coletivo, você também está crescendo individualmente. Você não está sendo egoísta, só pensando no seu. Não, mas eu tenho um corpo que eu preciso cuidar, não só eu, né, pessoa individual, mas eu estou cuidando de um coletivo que também está contribuindo no meu individual. Então, são coisas que as pessoas precisam analisar e tomar cuidado, porque é isso que o diabo tem feito. Afastado, não, eu não tenho valor, eu não tenho isso, não preciso, eu já sou autossuficiente, eu já acredito demais, eu já sei demais, então eu não preciso estar num templo reunido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A suavidade é linda nesse verso. Gente, é algo lindo de você poder ir ao templo, encontrar os seus amigos, aqueles que te estimulam, né? Não, ó, não para, vamos lá, prossiga e tudo mais. Como é bom ter isso. Sozinho, quem você vai ter? Ninguém. E é onde o diabo começa a atuar. E colocar, né, ali as patinhas dele, e quando você vê, você já está sem fé, sem a igreja, já a parte do corpo que você era já apodreceu. Virou um órgão morto. Isso aí. Então, precisamos ficar ligados. Vou pegar um ganchinho aqui no que a evangelista estava falando. Nós achamos que nós podemos viver fora do corpo, né? Só que vamos lá. Eu morri aqui no Rio de Janeiro. Meu coração é compatível com um rapaz lá em Brasília. Aí vamos supor que gaste aí de 12 a 15 mil reais para levar o meu coração para ele lá. Só que chegou lá, não chegou a tempo. Eu vou ser enterrado aqui sem o coração. Meu coração foi para doação, correto? Só que chegou lá, o coração não serviu pro rapaz, eles não vão gastar de 12 a 15 mil para trazer meu coração de volta para botar no meu caixão. O meu coração vai ser descartado lá. Então, se você que está querendo viver fora do corpo de Cristo e não está buscando o seu tempo, e teu corpo, se você não tiver validade mais, você vai ser descartado. Porque nem o diabo vai te querer. Amém.
palavras fortes que fiquem para a meditação dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos. Eu vou para um breve intervalo, tá? Não sai daí, é rapidinho. O debate hoje está bem interessante, vai ficar mais ainda. E rapidinho a gente já volta. Eu vou te convidar a seguir a gente lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, tá? Assim que acaba o debate, passa um tempinho, porque ainda tem que ajustar, editar. A gente já coloca lá, você já pode ficar à vontade para compartilhar, deve compartilhar. É a única coisa que eu te peço e te agradeço que você compartilhe o nosso debate, porque é muito importante para ajudar você e também as outras pessoas que de repente possam estar precisando. Tá bem? É um breve intervalo, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. O tema, recapitulando, igreja. Podemos dizer que fora dela somos evangélicos? É possível ter fé sem congregar? Nesse segundo bloco, o meu questionamento está relacionado exatamente ao tema, porque a gente começou abrindo o contexto, né, de igreja, e agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Podemos dizer que fora da igreja somos evangélicos? Não se trata de regra, mas sim uma necessidade. Eu acho que fica claro aqui que quando eu tenho base para dizer que dentro da igreja eu sou e fora dela fica mais difícil, então não é necessariamente uma regra, e sim uma necessidade. A Bíblia diz que devemos nos reunir como igreja, juntos podemos encorajar uns aos outros e ficar firme também, esperando a vinda de Jesus. Sozinhos ficamos mais fracos e vulneráveis. Em Hebreus 10, de 23 a 25, cita: guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois ele que prometeu é fiel. E vamos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, como é de costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hoje em dia a gente tem, eu vou debater aqui o seguinte ponto, exatamente das pessoas que dizem que fora da igreja eu sou evangélico. Pode até ser, mas eu quero só o fundamento, a base, a certeza, dizendo que realmente é. Porque é muito complicado. Hoje em dia a gente encontra a seguinte modinha, né, dos desigrejados. Não sei se os debatedores já ouviram falar nessa palavra bem cabulosa e monstruosa, acredito eu, que quem inventou. Esse é um argumento muito usado por quem não quer se reunir com os irmãos, em casa de oração, em templo, ou seja onde for, não quer se reunir, né? Dizendo que só ele é a igreja em si. Como foi dito no início, se é um corpo e tem vários membros, com certeza essa pessoa que se reúne sozinha, ela deve estar sem um monte de pedaço do corpo. Vamos dizer assim, né? A unha que foi cortada e jogada fora. Então, e agora pensa, com esse argumento a pessoa está negando a si mesmo, se definindo como um rebelde desengrejado, ou seja, está negando claramente ser a noiva de Cristo, como individualmente eu sou a noiva se eu preciso de um par. Então, tem alguma coisa errada aí. É um deserdado, é um separado, traduzindo é um rebelde. Então, não existe nenhum lugar na Bíblia qualquer incentivo para as pessoas servir a Cristo longe da igreja. O que acontece é que muitas pessoas, pela falta de compromisso que tem com o Evangelho de Cristo, defendem que a igreja não é algo importante, que não é fundamental para um verdadeiro cristão. O próprio Salmos 27,4 cita: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nossa alma necessita da presença de Deus. E o culto, ele preenche esse espaço, porque é um lugar propício para a gente aprender mais de Deus. Eu não estou dizendo que fora você não vai aprender, mas concorda comigo que fica um pouco mais difícil? E sobre esse questionamento que eu estou fazendo, ele no momento da minha vida ele serviu para mim. É porque a minha esposa hoje ela não está debatendo, então ela poderia dizer que sim, concordar, porque eu já fui uma pessoa que acreditou que fora da igreja eu estava certo e dentro da igreja eu estava errado, exatamente porque o que aconteceu dentro da igreja foi uma desavença humana
Estamos todos propícios a isso, independente de ser igreja ou não. E eu, com a mente fechada, os olhos fechados, o coração fechado, achando que eu poderia ser igreja fora da igreja. Um corpo completo com todos os membros fora da igreja. E por uma coisa boba depois pensando. Então hoje eu vejo que o tempo que eu perdi imaginando que poderia ser fora a igreja correta, eu acredito que eu errei com certeza. Então é aprendizado que eu deixo para os nossos ouvintes, eu deixo para as pessoas que estiverem ouvindo a gente, como um exemplo de vida que fora da igreja você não chega muito longe. Você vai participar de uma corrida que você vai ser o primeiro a se cansar, porque o inimigo vai te atacar mais ainda. E no fim você não vai chegar onde Deus quer que você chegue, tá? Mesmo que você pense que, eu vou chegar no final, você só tá pensando que você não vai chegar, mas Deus quer que você chegue. Então, se Deus quer que você chegue, se alie a Ele. Se alia a Ele em uma igreja, se alia a Ele aos irmãos que estão com você, porque quer coisa melhor do que Deus está querendo que você chegue no final e ainda você ter a ajuda dos irmãos que estão com você, fica, eu acho que um pouco mais fácil do que andar sozinho, né? Então eu vou abrir nesse segundo bloco esse questionamento para os meus debatedores. Podemos dizer que fora da igreja somos evangélicos? É até estranho ficar falando isso, né? Porque realmente não faz nenhum sentido. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. É estranho mesmo, mas vamos lá. A palavra desigrejados, eu conheço desigrejados que estão igrejando. Verdade. Ué, não é pra falar coisa que não tem sentido? Eu vou falar, ué. Verdade. Ué, eu conheço desigrejados que estão igrejando, as dracmas estão perdidas dentro de casa. Pastor, tem na Bíblia algum exemplo pro senhor me dar? Tem. Geazi estava com Eliseu, andava com Eliseu, via todos os milagres de Eliseu. Mas quando Eliseu mandou ele entregar um recado para o general Naamã, ele foi lá, entregou, viu o milagre acontecer. Quando Naamã voltou para testificar, ofereceu coisas para Eliseu. Eliseu não se corrompia, não quero, obrigado, pode levar de volta. O que Geazi fez? Correu atrás e pegou para ele. Dentro da igreja era um desigrejado. Dentro do convívio com alguém que ensinava, doutrinava, ele via milagres acontecer, ele via Deus falar através da boca de Eliseu, mesmo assim ele se corrompeu. E o que aconteceu com ele? Lepra. A lepra que era de Naamã passou a ser dele. Então tem muitas pessoas que estão ali, né, no contexto aí da palavra desigrejado, estão igrejando, mas estão fora. O corpo está presente durante o culto, mas o cérebro tá lá fora. O corpo tá ali, mas a alma, só Deus sabe onde tá. Se é que ele sabe, que talvez também ele não use a onisciência dele para saber onde está. Porque a pessoa tá perdida. A gente às vezes vê, durante uma ministração, você tá pregando, aí vamos supor assim que você esteja pregando para 10 pessoas, vamos falar básico, 10 pessoas. 9 prestando atenção, um tá assim, ó. Eu acho que nem ele sabe onde ele tá. Se você perguntar, filho, o que você veio fazer aqui? Aí ele vai ficar assim, onde eu tô? Que dia é hoje? Não sabe. Então, mais perigosos que os desigrejados, é os desigrejados que estão igrejando. É quem tá dentro, mas não tá dentro. Porque você, para fazer a obra de Deus, você tem que usar espírito, alma, corpo, São os crentes fantasmas, vamos mente dizer assim. e coração. Tem que estar tudo lá dentro. Você tem que estar por completo. Porque Deus, quando ele vai te abençoar, ele não vai te dar partes. Ele vai te dar o todo. Quando ele promete pra você uma coisa, ele não promete, vai te dando uns pedacinhos pra você ir montando, não. Quando chega, ele chega completo na sua mão. Então, quando você estiver na igreja, esteja completo. Não seja o Geazi, que por querer pegar algo que o profeta rejeitou, acabou ganhando algo que o vítima rejeitou. Quando Naamã rejeitou a lepra, Geazi assumiu a lepra por querer uma coisa que nem o profeta queria. Amém. O pastor falando isso, eu lembrei até de uma passagem da Bíblia que eu não me recordo aonde que ela está, se vocês se lembrarem. Fala que bom seria se a gente tivesse ou dentro ou fora, não no meio termo, nem em cima do muro, vamos a dizer passagem assim. do morno e do quente. Né? Isso, Bom seria se fosse então, quente ou frio, porque se fosse morno, o Senhor vai te vomitar. Pois é, então assim, isso aí é preocupante realmente também, porque você tá dentro, mas na verdade não tá, né, realmente como deveria estar. Tá morto, quase. Evangelista Ellen, pode ficar à vontade.
O pastor falando sobre a questão do tá dentro, mas meio perdido. Em algumas das minhas pregações eu até citei que teve um momento na minha vida que eu estava dentro da igreja, mas eu estava perdida. Tava dentro da igreja, mas não tava sendo igreja. É exatamente isso, né? E foi um dos piores momentos. Porque eu conhecia o pai, eu sabia onde eu precisava estar, mas só que eu simplesmente estava ali, assim, hoje tem culto, eu vou. Aquele desenho do Tom e Jerry, que o Tom cai no chão e quando o Jerry vai montar, monta a mão no lugar da cabeça, a perna no lugar... Né? Hoje tem culto, eu vou. Hoje tem alguma... Eu vou, mas só que o meu 100%, não sei onde que tá, irmão. Eu perdi por um momento, eu perdi, realmente. Né? Eu tenho até vergonha de falar isso, gente. Eu realmente... eu me perdi total, porque eu ia ao É culto... difícil participar de algo ao vivo. E o engraçado é que, às vezes, a gente se perde por causa de coisas humanas, né? Que aconteceu com o homem. Deus não me fez nada. Eu faço assim, hoje eu vendo como o meu relacionamento com Deus, falo assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque naquela época tinha vezes que eu tinha vergonha de falar que eu era evangélica, que eu era da igreja, tendo presenciado várias coisas que Deus fez na minha vida, no meio da minha família. E a gente chegava num lugar assim, não falava nada. Tipo assim, não sou nada, entendeu? Eu sou da igreja, eu sou do mundo. Mas hoje não, hoje eu entendo. E eu penso de uma forma totalmente diferente. Não, eu sou evangélica, não, eu sou da igreja sim. Sou evangelista Ellen. Glória a Deus. Porque hoje eu sei a importância que Deus tem na minha vida. Antes eu era só uma menininha. Então eu tinha vergonha de falar o quê? Para ser aceita no meio dos amigos. Para fazer as mesmas coisas que os amigos faziam. Para roda de amigo. Não. Para eu ser bem aceita, eu não posso me portar como uma cristã. Eu tenho que, uma vez ou outra, fazer alguma coisa que eles fazem. Por quê? Para eu sair bem. Mas hoje não. Eu não preciso da aprovação do mundo. Eu preciso da aprovação de Deus. Eu preciso fazer parte de um corpo que realmente está funcionando. Não um corpo vazio. Que não funciona a cabeça, não funciona o coração, não funciona nada. Hoje eu preciso fazer parte para contribuir para o crescimento de uma obra. Para que outras pessoas também possam conhecer, possam saber quem é Deus, possam querer participar do mesmo corpo. Porque se eu não dou o meu testemunho de cristão, como alguém vai querer fazer parte do corpo? Eu fazer parte desse corpo, não vou mesmo. Faz a gente parar pra pensar agora, né? Sim, qual a parte do corpo que eu sou? Com o que eu estou contribuindo? O que eu estou fazendo para que outras pessoas queiram ter o mesmo interesse em fazer parte desse corpo? Quer muito falar, não, eu sou evangélico porque eu vou... E aí as minhas atitudes? Fora. Quando eu estou numa roda de amigos. Quando eu estou em... sair para passear. Quais são as atitudes que eu estou tendo? Fazendo parte do corpo de Cristo. Assim, eu precisei me achar. Eu tive um tempo em que eu fiquei perdida, fazendo parte de um corpo. E com certeza eu deixei muitas deficiências no corpo e na parte em que eu estive perdida. Muitas áreas que podiam ter avançado, ter crescido, não cresceram. Por quê? Porque era a minha parte. Era para eu estar fazendo e eu não fiz. Simplesmente, não, por pirraça. Não, eu simplesmente me perdi. Mas eu me sentia vazia. Quando eu me achei, aí, sim, não, agora é o meu 100%, é tudo que eu tenho, a minha melhor entrega, o meu melhor trabalho, o meu melhor louvor. Porque é isso, é você se entregar verdadeiramente, 100%. Mas hoje eu não estou muito bem. Mas se entrega assim mesmo. Faça assim mesmo. Faça a sua parte ali no corpo, né?
Faça a sua parte, porque aí vai, mas o pé não está fazendo a parte dele. Ei, você é a canela, o joelho, não sei. Faça a sua parte. De repente, assim, você dá até um puxãozinho assim, né, no pé, e o pé, opa, eu estava meio adormecido, meio dormente, mas, ó, já voltei de novo. Porque a gente precisa saber o nosso papel importante. Qual é o nosso papel? Em relação a congregar, em relação a ser parte do corpo, em relação a ser evangélicos. Não é só eu estar na igreja, eu levantei minha mão e aceitei isso. Não, é eu ser, é eu viver Cristo. E isso é muito importante. E isso pesa muito. Que vai agregar na vida dos outros. Amém. A evangelista falando aqui, eu fiquei assim, pensando aqui no contexto simples. É simples o que eu vou dizer agora, realmente. Quando a gente está dentro do corpo e não tá fazendo realmente o que tem que fazer, tá perdido. Com certeza teve um aviso. Quando você tá muito tempo numa posição, fazendo alguma coisa parada ali, o que começa a acontecer? Dá um formigamentozinho, né? Sim, sim. Bem Então, observado. então, se teve um formigamento no seu corpo, já é o seu aviso. É Então, verdade. se move, porque senão vai continuar. Então, é bem interessante isso que a evangelista falou. Pastora Cássia, pode ficar à vontade. Nós somos ovelhas, né? Não tem outra definição para as nossas vidas. É ovelha e pronto. Só que existem ovelhas saudáveis e ovelhas doentes. A pergunta no início foi: eu posso ser um crente de verdade fora da igreja? Eu te afirmo que não. O que eu sou dentro dela, eu sou fora dela. Se eu não for ovelha de verdade, não vai ser. Eu vou ser aquela ovelha que durante o culto estou saudável, uma sensação de estar saudável. Vamos imaginar que seja o domingo, né? Que é o dia do Senhor, suposto dia do Senhor, que alguns acham que só pode servir aos domingos. Crente domingueiro. Exatamente. Chega na segunda, quem é ele? O Salmo 123, eu acho que o mais conhecido é o Salmo 91, e depois em seguida vem o Salmo 123. Ele é um salmo muito conhecido, só que alguns desigrejados, que eu costumo dizer que é aqueles que ou estão fora porque se machucaram muito ou porque não querem compromisso nenhum. Tem muito desigrejado que decidiram, não quero ser presente, porque quem não é presente não é lembrado, quem não é visto não é lembrado, não quero compromisso nenhum. Eu quero chegar, eu quero adorar, ouvir a palavra, ir embora. Não quero que o pastor me note. Esse é aquele que não quer compromisso. Só para a gente deixar isso bem claro. Alguns é porque não querem compromisso com nada mesmo. Só querem sentar, ir embora e reclamar ainda do que se foi feito no culto. Então, quando eu pego o Salmo 123, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando eu pego o versículo 6, diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, se eu não habitar, eu não consigo ter se eu não exercer o versículo 6, eu não consigo ter o versículo 1. Se eu não habitar, quem vai me levar às águas tranquilas? Quem vai me levar à pasto verdejante? Quem vai me livrar do laço da morte? Quem vai colocar o óleo sobre a minha cabeça quando eu estiver cansado? Então, os desigrejados não têm azeite sobre sua cabeça. Os desigrejados não têm um pastor para cuidar. É muito difícil. Então, não tem como você não querer fazer parte, não querer exercer o versículo 6 e querer todos os benefícios do 1 ao 5. São aquelas pessoas que escolhem versículos, esse eu vou obedecer. Só que João capítulo 14, se eu não me engano, verso 23 e 24, diz que aqueles que me amam, isso Jesus falando, não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era Paulo. O próprio Jesus num discurso ali particular com os seus. Aquele que me ama, ouve e obedece a minha palavra. Aquele que não me ama, não me obedece. Então, se o Senhor manda habitar e eu não habito, que amor é esse? Eu posso amar os meus pais, mas eu não obedeço. Que amor é esse? Então, quem não obedece, quem não habita, desigrejado, você está sendo enganado por diabo, está aprisionado e não está percebendo essa corrente. Isso aí. Você está preso. Então, pensa um pouco. Se você quer os benefícios do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 123, começa de trás para frente. Começa a exercer o versículo 6, começa a habitar, que aí você vai conhecer o seu pastor. Nossa, meu pastor é maneiro, hein? A linguagem dos jovens hoje, né?
Nossa, meu pastor é legal e não observava porque eu não vinha na igreja. Eu só vinha no domingo ou uma vez por mês. Não tem como você avaliar o seu pastor visitando a igreja uma vez por mês. Não tem como ele te ajudar a jogar óleo sobre a tua cabeça, fazer, né, um acompanhamento, porque o pastor ele acompanha. Como que eu vou acompanhar a ovelha se ela só some? Decidiu ser uma desigrejada. Aí tem aqueles que no final ainda falam: ninguém me procura. Filho, você sumiu, não deu endereço, bloqueou todo mundo no Zap, excluiu todo mundo no Instagram, no Facebook. Você decidiu se isolar na caverna. Como te encontrar? Só o Senhor consegue te encontrar no fundo do mar e nas nuvens. O seu pastor não. Os seus irmãos não. Então você precisa exercer e cumprir o verso 6. Porque aquela mulher, em Lucas 13, estava aprisionada há 18 anos. Aonde que ela estava que Jesus olhou para ela e disse: é hoje, vem cá, vou mudar a sua vida. Ela estava onde? Estava na sinagoga. Jesus ensinando no templo. Ela estava na igreja e na igreja ela conseguiu a libertação dela e a cura dela. Ela não estava em qualquer lugar. Ela não era uma desigrejada. Mesmo com toda a sua deficiência, que era encurvada, ela decidiu: eu vou à casa de Deus. E ela encontrou a cura na casa de Deus. Então, se você se acha ovelha ainda, se tem um pouco de lã ainda sobre a tua vida, começa a observar. Porque se você não exercer o versículo 6, esquece o versículo 1, versículo 2, 3, 4 e 5. Sim, e pegando um ganchinho, é interessante porque a palavra, tanto no 23 como no 91, vai falar sobre habitar mesmo. Não é assim, você vai de vez em quando, você vai só no domingo, ou você vai só... Não, fala sobre habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É sobre habitar, é morada, né? É fazer ali o seu alicerce, seu acampamento mesmo. Não só de vez em quando eu vou e pronto. Não, é habitar. Para aqueles que habitam. Amém. Alguém tinha pedido perguntas e chegou perguntas. Temos perguntas. Eu vou emendar logo no terceiro bloco sem intervalo, se os meus debatedores assim permitir, claro. Eu tenho aqui 3 perguntas pra gente debater. Como eu tenho 3 debatedores, né? Cada um pode ficar à vontade para responder uma. Uma ouvinte nossa, muito obrigado, ouvinte, por estar participando conosco. Ela afirma que conhece pessoas que dizem ser o templo do Espírito Santo, que é a igreja, e acha que não podem ir ao templo, por exatamente achar que é templo do Espírito. Vocês podem chegar num acordo em quem pode responder, pode ficar à vontade. Pedra, papel, tesoura. A outra pergunta é possível se manter Cristo em casa? E uma terceira pergunta adianta tentar convencer alguém de que ele precisa congregar para que de fato a vida eterna seja alcançada? Essa é forte, hein? Difícil não responder as 3. Acho que envolve, né, isso? Conheço uma pessoa que gosta de dar umas lapadas aqui. Acho que eu vou... Sim. Então, nesse terceiro bloco, além das perguntas, o que eu iria abordar, vocês podem ficar à vontade, tá? Para responder as perguntas sem problema. Era a seguinte pergunta: é possível ter fé sem congregar? E eu ia deixar em Salmo 135:3, louvar o Senhor porque o Senhor é bom, cantar louvores em seu nome porque é agradável. Aí você junta que você pode fazer isso numa igreja sem problema nenhum. O grande dia de Cristo se aproxima. Não compensa ficarmos longe de Deus. E se não vamos à igreja, torna-se mais fácil, nos afastar de Jesus. Faça como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa de meu Deus a viver nas casas dos maus. Salmos 84:10. Então, nesse terceiro bloco, eu queria debater com meus debatedores, claro, sobre essas perguntas que foram deixadas aqui. Vocês podem ficar à vontade. Temos três debatedores, então... Primeira dama, pode escolher. Rodízio. Pode ficar à vontade. Escolher vocês dois. Vai. Vamos lá, eu vou responder, né, a primeira.
A primeira pergunta é: conheço pessoas que dizem ser o templo do Espírito Santo, que é a igreja e tal, e acham que podem não ir ao templo, à igreja, né? O que nós achamos sobre isso? Primeiro, alguém que é templo do Espírito Santo e é cheio do Espírito Santo, como que o Espírito Santo não vai levá-lo à casa de Deus? Já começa por aí. Falei que ela gosta Não da tem lapada. Espírito Santo nenhum. Pode ter qualquer espírito, menos o santo. Porque o Espírito Santo, quando alguém é cheio dele, automaticamente ele ama a casa de Deus. Então, o verdadeiro, você pode ser templo de qualquer outra coisa, menos templo do Espírito, porque o Espírito irá te impulsionar a estar na casa de Deus. Já começa por aí. Posso ser templo? É claro. Você pode ser templo. Muitas coisas podem habitar em você. Agora, escolher quem habita em mim, aí eu posso escolher. Templo você é. Desde quando você nasceu, algo já habita em você. Agora, se é do Espírito Santo ou não, mas se tiver o Espírito Santo, você vai ser impelido por ele a estar no lugar que é santo. Amém. Evangelista Ellen, pode ficar à vontade. Vamos lá, vamos seguir a ordem, né? É possível se manter Cristo em casa ou não? Ah, porque você está falando isso por experiência própria, tá? É experiência. Até quando eu vi o tema do debate e tudo mais, eu falei, gente, falar da minha vida de novo. Porque são experiências, né? E são com essas experiências, sejam elas boas ou ruins, que nós aprendemos. E não tem como se manter firme a Cristo em casa, não. Os afazeres, tudo, você precisa ter uma comunhão. Você precisa ter, né, ali um aconchego maior. Porque você pode, como aí vai voltar lá para o início, né? Você pode até por um momento, por um tempo, se manter. Cristo em casa não. Eu oro, leio a Bíblia. Mas no primeiro desânimo que bater, daqui a pouco a Bíblia já vai estar até dentro do armário. Nem na estante à vista ela vai estar. Os louvores que no rádio você colocava já vai começar a te irritar. Pregações que talvez você colocava na internet já vai dar lugares para vídeos no Facebook, qualquer outra coisa, menos Cristo. Então não tem como se manter Cristo em casa. Não tem como se manter firme na fé, na palavra do Senhor, se manter firme como cristão, ficando dentro de casa. Isolado, longe de tudo e de todos, querendo se esconder até de Deus. Não tem como. Para você se manter firme, para você se manter mesmo em Cristo, você precisa congregar, você precisa estar plantado, como foi dito pela pastora, enraizado em algo para você se manter firme. Porque em casa, por um tempo você pode conseguir, mas depois você vai ver que não tem como. Pastor Silviano. Bem, a questão do que a evangelista Ellen estava falando, eu acho que é até uma frase que botaram aqui na nossa tela. Esse programa da rádio ele foi criado mais para pessoas que não poderiam ir. Pessoa que está acamada, de repente você está passando por uma cirurgia, né? Tem o período todo de resguardo, você não vai poder ir até lá. Então a rádio disponibilizou esse programa do Cristo em Casa. Uma ótima até opção, né? Mas não é para quem tem possibilidade disso. Você pode ir, vá. Aí eu vou para minha pergunta. Adianta tentar convencer alguém de que ela precisa congregar para que de fato a vida eterna seja alcançada? É meu dever esse. Principalmente como pastor. Eu tenho que convencer a pessoa que ela está no caminho errado. Porque senão o primeiro a fracassar fui eu. A pessoa que está achando que pode congregar em casa, né? Que pode ouvir um programa de rádio, ou igual o evangelista falou, ficar ouvindo louvores e tal. Tá, cara, isso vai funcionar um tempo, mas você vai ser água rasa. E qual a quantidade de peixe você encontra em água rasa? Se você quiser encontrar realmente uma quantidade grande de peixe, você tem que se aprofundar. Isso aí, alimento. Não tem. As pessoas gostam muito de enfatizar sobre a passagem lá de Atos, né? Do homem que estava à Porta Formosa. Que ele foi curado. Tudo bem, ele foi curado. Mas ele foi curado porque chegou alguém lá que era a igreja.
Porque até então, se você ficar na porta, mas não entrar, você vai receber esmola. Depois da cura, impeliram, ele entra conosco. Exatamente. Quem é a igreja É, leva pessoas para a igreja. exatamente, porque Verdade. enquanto ele ficou ali na porta, ele tinha o quê? Moedas. Ele tinha aquilo que davam pra ele, que você nunca esmola uma coisa que você necessita. Você tem R$100 num bolso e R$1 na outra mão, se você for esmolar, você vai dar R$1. Você não vai dar os 100. Então ele vivia de resto. Quando veio alguém cheio do Espírito Santo e o curou, não curou pra ficar na porta, não curou pra ir embora. O curou pra entrar. Aleluia. É aí que tá. Você tem que entrar. Então, a minha pergunta era se eu tinha que, né? Tentar convencer. Eu tenho. Porque eu tenho que ser o Pedro. Eu tenho que ser aquele que vai levar a pessoa pra dentro. Eu tenho que ser aquele que vai trazer de volta. Porque a pastora falou uma coisa aqui e é muito, muito séria. Existem muitas pessoas que estão fora da igreja que estão machucados. Que foram arrebentados por quem estava dentro da igreja. Mas quem estava dentro da igreja era templo, era membro, era parte do corpo? Não. É pelos desigrejados que estavam igrejando. Porque quando você tem Jesus Cristo dentro de você, você não machuca ninguém. E se você, sem querer, uma brincadeira ou uma palavra, você falar e a pessoa entender mal e se machucar, você tem Espírito Santo o suficiente para te incomodar, para você ir lá conversar com aquela pessoa e fazer uma reconciliação. Por isso que hoje em dia nós encontramos mais desviados do que pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Número grande. A gama não é proporcional ao número de pessoas que estão dentro. Porque tem pessoas que estão dentro jogando pra fora em maior proporção do que trazendo pra dentro. Pode ver, tem pessoas que é difícil você chegar numa família, uma reunião familiar e você for com a única pessoa que não é da família, mas foi convidada por ser amigo de alguém. Se você for falar de Cristo lá, você vai ver, não, eu já visitei já, eu era da igreja tal, eu fiquei um tempo, mas, poxa, aconteceu umas coisas lá que eu não gostei. É esse o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. É trazer de volta o filho pródigo, que comeu do bom e do melhor, mas preferiu ir traçar o mundo pelas próprias pernas. É você trazer alguém que teve o convívio, que já foi membro, que já esteve vivo, e que hoje, por causa de pequenas feridas, tá morto. Sim. Só que Jesus ressuscita. Jesus ressuscita mortos. Como a pregadora falou ontem. Thalita, come. Ontem não falou domingo. Thalita, come. Levanta. Menina, levanta. Pra ti ainda há esperança, ainda há solução. Levanta. Levanta. Não adianta eu achar, porque eu tô vivo, que eu posso deitar. Eu tenho que estar em movimento. O meu corpo foi criado para estar em movimento. Porque quando uma pessoa para de se movimentar, automaticamente os músculos, os nervos começam a atrofiar. Então eu tenho que estar em constante movimento. Porque a gente, quando, por exemplo, eu tenho 43 anos, aí eu falo assim, nossa, quando eu tinha 18 anos eu tinha uma vitalidade. Não, quando eu tinha 18 anos eu estava em movimento. Era futebol, era vai ali, vem aqui, vamos conversar. Não tinha internet para você conversar com a pessoa, você tinha que ir na casa da pessoa, os telefones eram só quem tinha dinheiro. Então não tinha a facilidade que tem hoje, então a gente se movimentava muito. As escolas, você não chamava Uber para ir pra escola, você ia a pé. E a sua mãe nunca conseguia vaga perto da sua casa, era sempre longe. Você tinha que ir e fazer aquelas amizades que no final da aula, eu quero ir na casa de fulano conversar um pouquinho. Aí você ia, depois você chegava em casa, tomava um puxão de orelha, mas você ia na casa do amigo, comer uma pipoca, tomar um guaraná, e tinha aquela amizade, aquela interação, por isso que a gente era mais saudável, porque a gente não parava. E hoje em dia a gente quer estar vivo, mas quer estar parado, estático. Essa caneca aqui, ela é muito bonita. Mas se ninguém ficar pegando ela, fazendo uma constante limpeza, ela começa a criar mofo, ela começa a estragar, e no final a alcinha vai quebrar e ela vai se deteriorar. Então a gente tem que estar sendo utilizado. Sendo usado. O tempo todo. O tempo todo. Por isso que Deus não deixa a gente ficar parado. Ele quer a gente ir em movimento. Então, para mim, como um pastor, eu tenho que estar buscando. Indiferente de como esteja a ovelha, machucada, boa, bonita, gorda, magra, necessitada, aflita, eu tenho que ir. Amém. Chegou aqui mais duas perguntas, né? Acho que uma delas acredito que é. Uma delas é: e as pessoas que estão doentes ou com algum tipo de dificuldade, o que a impede de ir aos cultos ou de repente trabalhar, né? E uma outra: já fui muito machucado dentro de templos e acabei me afastando de ir. O que posso fazer para me levantar e sentir o desejo de estar novamente com os irmãos? Pastora Cássia, quer responder alguma dessas?
Qual? Pode escolher. Isso. Pode ser a quinta. A quinta, bem, lidar com pessoas machucadas requer um cuidado. Porque quando a ferida é sua, você exige que as pessoas respeitem a sua dor e o período de cura. Então leva tempo de pessoa para pessoa. Só que a pessoa precisa querer. Ela sabe que não vai ser fácil. E a pessoa que vai ajudar tem que entender isso e ser realista. Não irá ser fácil para ela, porque tem um tempo da cura, tem um tempo do tratamento, tem um tempo dela se sentir bem novamente. Então ela precisa primeiro reconhecer, confiar em alguém. Ela precisa confiar numa pessoa para ser ajudada. Se ela sabe que está machucada e perguntou o que eu posso fazer para me levantar, o pastor acabou respondendo a pergunta dela. Olhou um Pedro? Você viu que podia confiar num Pedro? Conta para ele onde está a sua dor e ele vai te ajudar a ir para dentro do templo novamente. Então o Espírito Santo, ele coloca pessoas em nossa vida para nos ajudar, mas requer muita vontade. Porque quando as suas pernas estão machucadas, é mais difícil caminhar. Quando a mente, o psicológico está machucado, é mais destrutivo do que tudo, porque a mente paralisa tudo. Tudo, tudo. Então, se a sua alma está machucada, você vai precisar de um tratamento e alguém para te ajudar nisso. Para então você ter novamente o desejo. Não espera ter desejo de ir. Começa o tratamento mesmo sem desejo. Ninguém começa a tomar medicamento porque gosta. É necessidade. Então você confia em alguém e ela vai te ajudar. A decisão tem que ser da pessoa. Em ser sarado, tratado e tudo mais. Porque se ela não quiser, também não tem como. Ela sempre vai olhar as outras coisas Sim. como um gigante, né, enorme ali na frente dela. Mas quando ela decide pensar, eu acho que abrir, né, a mente, abrir o coração de novo, tudo começa a fluir um pouco melhor e Deus começa a tratar essa ferida. Porque eu já tive experiência sobre isso. De ser machucada em determinada coisa e ter medo de fazer novamente. Ter medo de ter contato novamente, de poder me abrir, de poder estar em comunhão pelas coisas que outras pessoas fizeram. Mas só que eu entendi que minha vida com Deus, principalmente, devia ser muito maior do que as coisas que tinham feito comigo. Então eu falei, não, é para isso que o Senhor me chamou. Deus, e eu sempre falava assim, Deus, o Senhor sabe o que aconteceu. O Senhor sabe que nessa daqui ainda tem, né, uma feridinha ali e tal, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer? Então, e eu fui curada. Eu comecei a ser curada, a ser sarada nisso e voltei a fazer tudo o que antes eu tinha receio de fazer, por conta de coisas que me aconteceram dentro da igreja. Amém. Essa outra pergunta aqui, pode ficar à vontade para responder, pastor, de repente. E as pessoas que estão doentes ou com algum tipo de dificuldade, que a impede de ir ao culto? Ou até mesmo o trabalho. Acho que foi isso que a ouvinte quis Deu dizer. pra captar a mensagem. Deu. Vamos lá. Se você está realmente impedido de ir ao culto por causa de doença, vamos lá, doença. Vamos focar, tem vírgulas ali, então vamos parte por parte. Doença, eu estou doente. Qual é a sua doença? Você só pode ir até o hospital? Só. Não, pastor, eu tô de home care. Eu tô sendo atendido dentro de casa. Então eu, como um pastor, no mínimo que eu tenho que fazer, não é porque você está impedido de ir ao culto que o culto está impedido de ir a você. Eu posso pegar um grupo e levar na sua casa e fazer um culto na sua casa. A não ser que você não pode ter contato com ninguém. Você tá numa sala isolada, só entra lá uma pessoa vestindo um traje especial que tem treinamento. Aí fica difícil. Mas até mesmo assim a gente tem recurso. A gente pode fazer uma live do culto e a pessoa assistir em casa. Então hoje a gente tem muito recurso. Agora, não, pastor, eu tô com um problema, não posso ir na igreja. Você não pode não, irmão? Não, aí eu passo, tô trabalhando, passo na rua, o cidadão tá lá no bar. Não, eu volto, ele tá lá na padaria. Eu vou de novo, ele tá na porta da casa do vizinho. Eu volto, ele tá tomando açaí. Eu passo de novo, ele tá fazendo fofoca. Ele não pode ir na igreja por quê? Ele pode ir pra qualquer lugar, só não pode ir pra igreja? Então a doença dele é o quê? Satanás. Vamos levar um grupo de oração na casa dele, vamos expulsar esse demônio que tá paralisando a perna dele na hora do culto. Das 6 horas da tarde, o diabo entra e joga o irmão em
na cama, 100 graus de febre, o irmão tá derretendo, morrendo, a gente tem que ir lá expulsar esse demônio da vida do irmão agora. No restante do dia o irmão tá bem? É espiritual? Ou algum tipo de dificuldade que impede o culto. Aí a gente tem que saber qual é o tipo de dificuldade. Se for plausível, a gente consegue levar o culto até a pessoa. Mas eu também conheço um monte de gente que bota desculpa em tudo. Ah, pastor, minha dificuldade é que hoje tá chovendo. Ah, pastor, minha dificuldade é que hoje fez sol. Pastor, minha dificuldade é porque hoje não tá nem chovendo e nem fazendo sol. Irmão, a sua dificuldade é que você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, fazer um tratamento profissional, um acompanhamento ali, porque ele estudou para isso, eu não estudei, mas ele vai te dar uma orientação. Enquanto isso, você vai assistindo as palestras, fazendo as sessões lá com ele, você vai visitando o culto, que o capeta a gente vai expulsando aqui, e o psiquiatra lá expulsa os problemas da mente. Para terminar, trabalho é dificultoso? É, mas não mata ninguém. Eu moro em Piabetá, trabalhava em Jacarepaguá. Nem que eu fosse para receber a benção apostólica, eu ia. Eu já cheguei no meu trabalho sujo, suado e fedendo. Porque a gente trabalhou o dia todo no sol quente. Mas eu fui. Então, eu acho que é de acordo com a necessidade. Porque quer ver, o crente não gosta, o cristão não gosta de deserto. Mas você quer ver ele ir para tudo quanto é lugar, é você botar ele no deserto. Você, hoje eu não vou pro culto não, porque quem vai pregar vai ser evangelista aéreo, eu não gosto do que ela fala, é muito chato. Hoje quem vai cantar vai ser a pastora Cássia, aí eu tenho uma voz desafinada, eu não vou. Te bota no leito do hospital, vê se você não grita no Senhor, eu vou. Eu quero ouvir a evangelista Aéreo pregar, eu quero ouvir a pastora Cássia cantar, eu quero ouvir o irmão Misael na porta. Eu quero, Senhor, eu preciso ir pra tua casa. Então depende muito da situação. Fomos nós que criamos os obstáculos e deixamos que eles nos atinjam. Da necessidade, né? Necessidade. Então Deus às vezes deixa você sentir sede para você procurar água. Ele deixa você passar por uma fome para você procurar comida. Ele deixa você passar solidão para você procurar pessoas. Não é que ele seja mal, mas ele vai te falando, filho, olha aqui, congrega junto. Olha aqui, filho, lá na igreja tem água, lá na igreja tem comida. Vai, vamos agrupar, vamos formar isso. Tá aqui na palavra, tá dizendo, vários versículos você pega dizendo que a gente tem que nos ajuntar. Mas o cidadão insiste, então, já que você não vem no amor, deixar você chorar um pouquinho pra papai aí te buscar no colo, tá? É forte. E assim, chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu sei que esse momento é o mais triste do dia, pelo menos na segunda e quarta, né? Eu vou abrir para uma breve conclusão dos meus debatedores. Eu vou deixar só a minha, que é bem curtinha. Você pensa que pode ser cristão em casa sem congregar? É uma pergunta que eu deixo, certo? A Bíblia ensina a batizar, cuidar, exortar, disciplinar, e sozinho ninguém faz isso. É fato. E, além do que, você não vai à igreja atrás do homem, e sim de Deus. Foi deixado claro isso. Jesus respondeu: são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e não aqueles que se acham muito justos. Lucas 5,31. Pastor Silviano, conclusão. Vou concluir, não, só pra gente continuar aqui debatendo. Agora falando sério, irmãos, é muito perigoso. Você tá deitando em cima de uma bomba, relógio, o tic-tac tá correndo. Cuidado, talvez não dê tempo de você voltar. Busque. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. Se você foi ferido numa árvore, espetou sua mão numa roseira, você não vai se curar naquela roseira. Você tem que procurar um médico para ele te tratar ali, teu ferimento. Mas nada te impede, depois de você estar tratado, você voltar com mais cuidado na onde você foi machucado. Ou seja, saia do ambiente que está te ferindo enquanto você está ferido. Depois que você for tratado, volte para lá e dê a volta por cima. Porque talvez você se machucou por descuidado seu. Você se machucou porque você não presta atenção em nada. Você se machucou porque quer fazer as coisas de qualquer jeito. Então para de culpar as pessoas pelos erros que podem ter sido você que proporcionou e volte para lá e faça diferente dessa vez. Talvez o ambiente que você falou que foi tão machucado, tão ferido, tão maltratado, vai ser exatamente o ambiente que vai se tornar o melhor momento da sua vida. Evangelista Ellen.
tome cuidado, né, do eu não preciso congregar, porque eu sou igreja. Não, precisamos pensar muito nisso, precisamos sim. Temos a necessidade de congregar, a necessidade de estar junto, de estar ali um ajudando o outro, de um ali apoiando, né? Ó, irmão, dedo, ó, isso daí você pode fazer melhorzinho e tal, aí a gente já pega, fica com raiva e não. Vamos ter comunhão com os nossos irmãos, para isso agregar muito na nossa vida, para acrescentar e para fazer crescer a nossa fé. Porque longe não tem como. A gente precisa estar no corpo para ter um bom funcionamento. Porque longe dele só vai ser alguns minutos ou algumas horas e logo depois, como o pastor falou, você vai ser descartado, porque não haverá mais funcionalidade nenhuma. E o dia está chegando desse momento, do se você não tiver funcionalidade, se você já tiver apodrecido e morrido, você vai ser descartado. Então, seja plantado em um lugar, seja enraizado, fortaleça a sua fé e comece a dar frutos, para que outras pessoas venham comer do seu fruto e venham ser edificadas através da sua vida. Pastora Cássia, Amém. pode concluir e fazer aquela oração para entregar os trabalhos Amém. e agradecer por esse debate. Existe um pensamento de uma irmã, Alessandra Abrantes, que ela diz assim, não que alguém disse, eu não vou à igreja porque vejo pregação no YouTube. Então ela disse, então quando tiver com fome, veja MasterChef. É simples assim. Quando eu tô com fome, eu vou até onde tem alimento. Um jovem postou num podcast assim, perguntaram para ele por que deveria ir à igreja. Ele disse, eu não preciso ir à igreja para ser salvo, mas a igreja é o lugar onde os salvos se encontram. É o encontro. Então pensa nisso. Lá é o lugar onde os salvos se encontram. E se eu tiver com fome, eu preciso ir aonde tem comida. Não deixa que a rede social, não deixa que o YouTube, a internet, vire a sua igreja, porque ela não vai fazer. E ela não tem o calor que o calor humano consegue, porque Jesus nos fez isso para ter calor, para ser quente. E a internet não tem isso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por cada parte desse alimento nessa tarde. Sabemos que não são as nossas palavras que movimentam a vida de alguém, mas sim a palavra do Espírito Santo. Se o Senhor não regar essas palavras, nenhuma delas, Senhor, darão fruto. Mas pelo regar do teu Espírito, eu creio, Pai, se tem alguém agora que está ouvindo, que tem dias que não vai à sua igreja, irá mandar uma mensagem para o seu pastor, para algum irmão, irá pedir ajuda para voltar. Que o Senhor possa, Pai, quebrar essas correntes de pessoas, Senhor, que acham que estão bem, mas não estão, que estão, Senhor, a fio de se entregarem à morte espiritual, Jesus. Que o Senhor possa dar vida e vida com abundância para elas. E que antes do Senhor Jesus voltar, que elas consigam encontrar a verdadeira alegria do viver em comunhão em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate na segunda-feira. É rapidinho, passa rápido. Que você possa ter uma semana, um resto de semana abençoado por Deus, tá? Continue conosco, acompanhando a nossa programação. Te desejo um grande abraço. Nos siga nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Baixe o nosso app para você não perder nada da nossa programação. E fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.